Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso Momento do Tarô. É um programa destinado para você que quer entrar nesse mundo do tarô ou que já é tarólogo e quer mais umas dicas para poder aprimorar os seus atendimentos. O meu nome é Andréia Ramalho, eu sou taróloga, terapeuta do tarô e o tema de hoje é: eu posso tirar o tarô no carnaval? Só que antes de começar esse vídeo, eu quero te convidar para me seguir no Instagram. Lá, além de todas as dicas que eu dou sobre o tarô, eu estou fazendo um projeto novo, que é a vibração do dia, com cada carta do tarô. Todo dia eu posto uma vibração positiva para você de cada carta do tarô e que vai te ajudar muito nos seus estudos também. Quero te convidar para me seguir no Facebook também. E o último recadinho, gente. Tem um link aqui embaixo que você pode baixar um e-book totalmente gratuito. Tem muita informação boa sobre o tarô, sobre o início, algumas curiosidades inclusive, que é totalmente gratuito. Então, clica aqui embaixo para você poder ter acesso a esse e-book que é totalmente gratuito e vai te ajudar bastante. Bora lá para esse vídeo que o conteúdo hoje vai pegar fogo. E aí, pessoal, a gente tira tarô ou não tira tarô no carnaval? Quais são as consequências? Se é que isso gera, se eu devo, se eu não devo, enquanto tarólogo, tirar essas cartas para o carnaval? Isso sem tirar que a gente tem que pensar também que tem o processo do pós-carnaval, tem a quaresma, né, pessoal? E aí, enquanto tarólogo, o que eu faço? Tiro ou não tiro? Eu acho interessante a gente falar um pouquinho a respeito do tarô, enquanto energia, dentro da cartomancia, você enquanto tarólogo, quais são as possíveis consequências disso, se tem, se não tem. Então, bora lá. Posso tirar o tarô no carnaval? Posso tirar o tarô na quaresma? Pessoal, não tem ninguém nem nada que te proíba tirar o tarô nessa época do ano, tá? Então não sou eu e eu acho que não tem ninguém que vai ficar fiscalizando ou que vai ficar te impedindo a fazer isso. No entanto, né, tem algumas premissas, alguns cuidados que eu acho muito importante enquanto cartomante fazer nessa época. A gente sabe que no carnaval todo mundo fala que a bruxa tá solta, né? Mas não é uma questão da bruxa estar solta, é realmente um momento vibratório um pouco mais pesado, porque a gente sabe muito bem que nessa época do ano algumas energias mais densas estão mais libertas, né? Estão aí por aí nesse período principalmente. Então, assim, segundo alguns bons entendedores do assunto, os portais do submundo, nos quais a energia é um pouco mais densa, um pouco mais pesada, um pouco mais negativa, tá à solta. Então, assim, quando você lidar com o tarô junto com a cartomancia, obviamente, se você não se proteger, se você não se cuidar, se você não for um pouquinho mais cauteloso, algumas coisas, algumas consequências disso pode acontecer com você. Então é necessário ter um cuidado. Ah, Andréia, mas e aí? O que eu faço para me proteger? Porque eu preciso trabalhar, ganhar meu dinheiro enquanto tarólogo e são 40 dias, né, de quaresma e mais o carnaval, que vai uma semana, tem às vezes o pré-carnaval, e aí? E aí que é o seguinte, gente, como eu falei, não tem um impeditivo, não tem uma lei, não tem ninguém que vai aí te apurrinhar e te aplicar uma multa porque você tá tirando o tarô nessa época, tá? Mas você pode se proteger, você pode se proteger com banhos, você pode se proteger com oração, você pode se proteger com meditação, você pode se proteger assim de N formas que você conheça, que você sinta a proteção e que você consiga tirar o tarô. Mas assim, eu consigo tirar o tarô mediante a isso?
né? Porque a questão não é só a proteção em si, a questão é você estar concentrada, a questão é você estar apta, é você estar protegida para poder fazer os seus atendimentos, sem que você não sofra influências negativas, nem consequências tão pouco negativas com relação a esse período que você está tirando, né, o tarô. Eu confesso que eu particularmente não gosto muito de tirar o tarô na época do carnaval, mas eu tiro, não tem problema, eu me preparo para isso, eu me protejo para isso e eu confesso que o desgaste é um pouco maior, tá? Espiritualmente falando, energeticamente falando e até intelectualmente falando. Às vezes eu sinto um pouquinho de um certo bloqueio, tá? Às vezes eu sinto um bloqueio até de poder me expressar diante das jogadas do tarô. Mas dá para se preparar e é um desafio. E não só porque de repente você sente a influência dessas energias, dessa época, que você não vai tirar o tarô. Esse é até um conselho que eu dou para você, é você mesmo se desafiar, é você se conhecer, é você poder trabalhar isso internamente com você. Então, não quer dizer que se você não vai, se você vai se resguardar no carnaval para não tirar cartas, que você não vai se desafiar. Eu, particularmente, eu sou movida aos desafios. Quando alguém fala para mim, olha, você não consegue, eu vou estudar, eu vou entender, eu vou aprimorar, eu vou verificar os meus limites, eu vou me assegurar de que eu vou fazer da forma correta, segura, mas eu vou com toda certeza tentar me desafiar para que eu tenha um resultado diferente do que foi imposto ou proposto para mim, tá? Então, assim, no começo eu não tirava de jeito nenhum, era um momento que eu limpava o meu tarô, que eu realmente fechava a casinha e não abria de jeito nenhum, mas nem por brincadeira. Mas o tempo foi passando, a necessidade das pessoas foi aumentando, principalmente nessa época, e é uma coisa incrível quando acontece alguma coisa que acontece nesse momento. Quando você decide não abrir o tarô, parece que é aí que chove as pessoas querendo que você abra o tarô. E você acaba perdendo, né, clientes, consulentes, dinheiro, e você acaba que meio que... E aí vem aquele sentimento, puxa, eu podia ter feito isso. Eu podia ter tirado o tarô sim para aquela pessoa. Nossa, eu podia ter ganho aquele dinheiro assim, assim, assado. Ah, eu podia ter ajudado as pessoas, né? Porque não vamos ser hipócritas e demagogas de que o dinheiro do tarô sustenta a sua família, que o dinheiro do tarô também faz parte da renda da sua casa. Então, né, não dá para você ser hipócrita nesse sentido e não dá para você recusar, de repente, um atendimento, né, por conta disso e de repente existem meios, existem opções para você poder fazer o seu atendimento nessa época. Então, assim, mas respeito, eu acho que cada um sabe o seu limite, sabe a sua necessidade, sabe o seu compromisso, né, diante do tarô e das pessoas, sabe o seu limite diante dessas energias, sabe o seu limite diante dessa época. De repente você é muito devoto, né, de uma necessidade de enclausuramento nessa época e somente essa época, de repente você tira férias nessa época, né, e tá tudo certo, não tem nada de errado. Aproveitando que você chegou até aqui nesse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, que sempre eu tô postando conteúdo bacana sobre o tarô para você aprimorar os seus conhecimentos, que está começando nesse meio e quer informação, então deixe já o seu joinha. Voltando, não vou falar para você que você está errado de se resguardar nessa época, não vou falar para você que você está errado em tirar o tarô nessa época, mas a minha recomendação é: se proteja, faça seus banhos,
Faça seus momentos de concentração, meditação, para que você não sofra interferências, né, espirituais e naturais. Por que eu falo de interferências espirituais? Porque quem usa do tarô com o auxílio da cartomancia, com o auxílio espiritual, essa é uma época do ano bastante propensa para as energias baixas, como eu falei, né? São energias densas, negativas, e que na cartomancia, se você tem um auxílio espiritual, de repente, se você não tem um elo de ligação forte com o seu auxílio, se você não tem plena consciência da medida da vibração que está rodeando você para fazer esse trabalho, então você realmente precisa treinar, realmente você precisa se resguardar, realmente você precisa estar amaciando esses motores, entendeu? Ou seja, treinando, conhecendo, criando essa intimidade, essa ligação muito fortemente, para que você não compre gato por lebre, né? Você acha que tá lá com seu guia espiritual ali e de repente não é um zombeteiro, por exemplo. Então, muito importante isso, você calibrar. Eu acho que o termo correto para que eu quero passar para vocês é você realmente poder calibrar, né, essa ligação que você tem da espiritualidade para te ajudar com as cartas no tarô. Então, assim, cuide do seu elo de ligação. De que forma? Se protegendo, conversando, realmente criando uma intimidade. Isso é muito importante, você ter essa intimidade com o seu elo espiritual, para que você tenha ele sempre do seu lado ali diante do tarô, tá? E que você saiba que é ele, que você sinta ele, que você tenha certeza, né, dessa presença que tá te ajudando ali com a leitura do tarô. Agora, para você que não tem a cartomancia junto com o tarô, tá tudo certo. Isso não desmerece você ser um tarólogo renomado, de grandes previsões, de grandes tiradas, que vai ajudar muitas pessoas, tá? Isso não te diminui nem te desmerece, pelo contrário, tá? Conheço tarólogos que não têm cartomancia junto, que fazem somente com a técnica do tarô e são tarólogos assim excepcionais, tá? É claro que quando a gente tá nesse meio, a gente acaba aderindo um pouquinho, a gente acaba cedendo, acaba acontecendo. Algumas outras vezes são pessoas que sentem o chamado através da espiritualidade para o tarô. Eu já tive alunos assim que chegaram para mim e falaram: Andréia, quero aprender o tarô porque eu tive um chamado espiritual para ele. Quero ajudar as pessoas com ele. E tá tudo certo, entendeu? Então vamos entender o que cada um utiliza, as ferramentas que utiliza para ajudar na sua leitura do tarô. O tarô, ele utiliza também como fonte de energia os elementos naturais. Inclusive, eu acho que eu tenho um vídeo no canal, tá? Que eu falo sobre os elementos naturais do tarô, que é a água, o fogo, o vento e a terra. Então, assim, nós utilizamos dos elementos naturais junto do tarô, tá? Existem tarólogos que, inclusive eu faço isso, eu gosto de utilizar a simbologia material de cada elemento, tá? Para mim, energeticamente, traz uma proteção e traz uma vibração muito boa e eu entro assim numa vibe excepcional de leitura de tarô. Para mim faz bem, para mim me concentra, para mim eu entro na energia do tarô, eu consigo, para mim funciona muito bem. Pode ser que para outras pessoas não funcione e tá tudo certo também. Então é muito bacana que você interaja, que você sinta, que você realmente tem essa imersão, sabe? De ligação, de elo de ligação com o seu tarô. É extremamente importante. Até uma dica que eu vou dar para vocês
com relação a isso, existe um mito, é uma mentira, de que o primeiro tarô seu tem que ser ganhado, tá? É uma mentira isso, porque se de repente, se imagine lá, você quer ser tarólogo, é o que aconteceu comigo, queria ser taróloga, e eu ia ter que esperar ainda quanto tempo para ganhar um tarô? Ou assim, quando você fala que você tem que ganhar um tarô para começar a ser tarólogo, você não pode chegar pra pessoa e falar, viu, me dá de presente um tarô, eu te dou outro presente no mesmo valor que você gastou. Perdeu sentido, né? Mas não existe isso. Então, se você tá começando com o tarô e você tá pesquisando ainda vídeos, tudo, uma dica que eu daria pra mim há 15 anos atrás: compra seu tarô, já pega o seu baralho ali, já sinta ele na sua mão, sabe? Cheira, brinca com ele, embaralhe ele, que inclusive o embaralhamento do tarô é uma das fontes mais equilibratórias energeticamente falando. E isso é assunto para um próximo vídeo aí, que vai sair recentemente. Mas compre seu tarô. Se você quer, ai Andréia, mas que tarô que eu compro? A dica que eu dou: tem vários tarôs, tá? Existem inúmeros, tem de Heidi, tem de Marcélia, tem o tarô dos orixás, tem vários tarôs. Você vai achar inúmeros tarôs, mas didaticamente falando, eu aconselho sempre os meus alunos a comprar o de Marcélia. O de Marcélia. Por quê? Porque o de Marcélia, ele é o tarô mais didático que tem. Se você aprender a ler o tarô com o de Marcélia, você vai, com certeza, pegar qualquer outro tarô, qualquer outro, que seja o tarô dos orixás, que seja o tarô, enfim, qualquer que você quiser pegar, você vai saber ler com a mesma fluência e às vezes até melhor fluência do que com o de Marcélia. Eu tenho alunos que tem um tarô diferente, é o de Heidi, inclusive, e aprendeu com o de Marcélia. Aprendeu com o de Marcélia e um belo dia foi na loja, viu lá o de Heidi, se apaixonou, se encantou e tira com ele, tá tudo certo. Eu, particularmente, Andréia, eu tiro com o de Marcélia. Eu gosto muito do de Marcélia. Eu aprendi com ele, eu gosto de tirar com ele e gosto muito de tirar também com o de Heidi. O de Heidi eu acho que é um dos melhores, inclusive depois que você aprende com o de Marcélia. Mas enfim, e aí você tem que ter essa proteção, você tem que ter esse equilíbrio, você tem que ter essa segurança de que você está fazendo uma tiragem de tarô sem influências negativas ou externas que seja, né? E que você consiga fazer um atendimento absolutamente tranquilo, ético, transparente, correto para o seu consulente, sem as influências do carnaval. Então, assim, posso tirar? Pode. Não tem problema algum você não tirar o tarô ou tirar o tarô nessa época do Natal, nessa época do Carnaval, nessa época de Quaresma, tá? Mas eu aconselho você a se proteger com banhos de ervas, com meditação, com incenso, enfim, como você preferir para fazer o seu equilíbrio vibratório, o seu equilíbrio espiritual, o seu equilíbrio mental, para que você consiga fazer um atendimento sem grandes interferências, principalmente as negativas. Então, assim, se proteja, se resguarde. E resguardo que eu digo não é você se resguardar e não fazer, não, é você se resguardar, e fazer de forma segura, correta, íntegra e clara, tá? Então essa é a minha premissa para poder fazer os seus atendimentos no carnaval. Eu já tive exemplos também e
de histórias de pessoas que fizeram atendimentos no carnaval e não foram nada terapêuticos, ou seja, não foram respostas muito auspiciosas, não foram respostas muito positivas, né? A expectativa da pessoa estava lá em cima, saiu da consulta lá embaixo. E aí veio me perguntar, Andréia, foi o carnaval? Olha, eu não vou dizer que foi, tá? Mas eu também não vou dizer que não foi. Cada pessoa vive o seu momento, cada pessoa vive a sua dificuldade, cada pessoa tem as suas dúvidas, né? As suas necessidades de melhorar o aprendizado, de poder estar realmente não batendo cabeça com o problema que está vivendo. E tudo depende muito, eu falo assim que às vezes é um looping, né? Às vezes chega a ser uma montanha-russa, porque você vai cheio de expectativa para uma consulta, né? Seu consulente chega com o olho vibrando, chega com o olho ali que tá uma estrela, né? E sai de lá murchinho. Gente, é assim, tudo é a forma com que o tarólogo tira o tarô, tá? Se ele tá ali tirando para falar a verdade nua e crua para você, que eu acho que tem que falar, mas tem que falar de uma forma terapêutica, tá? Por exemplo, vamos colocar um exemplo para vocês entenderem. A pessoa tá numa expectativa master altíssima com relação ao futuro dela e cai a carta da Torre, por exemplo, né, num lado negativo da situação. A carta da Torre, que é no nossa, vou pegar aqui para vocês verem. Eu gosto de deixar tudo certinho, que é a casa de Deus, tá? O que acontece? Ela é uma carta um pouco de, digamos assim, que não tem muito lado bom nela, assim, né? Não tem um lado assim muito positivo nela. Mas se você consegue trazer isso de forma bastante terapêutica, você consegue advertir essa pessoa de possíveis riscos na vida dela. Então, assim, tente não trazer a influência do carnaval, né? Dessas questões de que a energia negativa tá densa, tá aflorada, tá por aí, a gente tá mexendo aí com um pouquinho de energia, espiritualidade e tudo mais, e não deixar essa carta influenciar um pouco mais o seu dia a dia, né, de tarólogo, de que você tá trabalhando ali, influenciar você. Então, eu já tenho um vídeo no canal que fala bastante sobre isso, de como você se preparar para uma consulta enquanto tarólogo e enquanto consulente. É extremamente importante e nessa época eu aconselho você ter um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de cautela, para que você não caia nessa vibe de fazer tudo errado, deixar a parte negativa sobressair sobre o seu conhecimento, sobre a sua potencialidade de ser terapêutico com as pessoas. Afinal de contas, é o que eu sempre falo, a gente tem que ter o maior respeito com o nosso consulente, porque é uma pessoa que está ali precisando da sua ajuda, está precisando de um conselho, está precisando de uma abertura de caminhos, e você é esse canal para poder passar isso para essa pessoa. Então, assim, não deixe o carnaval destruir essa vivência sua com o tarô, enquanto tarólogo topíssimo que você é. Eu acho que essa é a dica master de hoje, é exatamente essa. Então, não se deixe influenciar por esse período para você fazer uma tiragem mais ou menos, para você não se proteger, para você querer ser rápido. Então, assim, tenha esse equilíbrio, tenha esse momento mesmo de bloquear, de neutralizar essa época do ano que influencia muitas pessoas, influencia as pessoas a fazerem coisas erradas, influencia as pessoas a querer
beber demais, comer demais, dormir demais, se exaltar demais, usar droga demais, enfim. É uma época que as pessoas exageram, né? E independente, eu não tô aqui para julgar ninguém, cada um sabe de si, da sua vida, né? Não recomendo, principalmente nessa época antes de tirar o tarô, você fazer o uso da bebida alcoólica, né? Não recomendo você usar qualquer entorpecente, drogas, enfim, antes de fazer sua consulta de tarô também. Então você tem que estar lúcido, você tem que estar bem, você tem que estar, né, radiante, você tem que estar equilibrado, você tem que estar assim, não é introspectivo não, tá? Não entenda equilíbrio com introspecção, né, de você ficar ali dentro de você, não, pelo contrário, você tem que estar expressivo, mas você tem que estar sereno, né, equilibrado e ao mesmo tempo abstendo totalmente da sua opinião e da sua influência pessoal sobre a pergunta dessa pessoa. Quem nunca tirou cartas para um parente muito próximo? Quem nunca tirou cartas para um amigo muito próximo? Eu tirei várias vezes, tenho consulentes até hoje que são amigos íntimos meus. Confesso, é mais difícil tirar? É, porque você quer respostas boas, você quer que esteja tudo ótimo, tudo tranquilo, tudo indo. E às vezes não é assim que o tarô coloca para você ali. E você tem que saber lidar com a resposta para essa pessoa de forma correta, sem nenhuma opinião sua ou expectativa pessoal. Então, assim, só para a gente poder finalizar esse conteúdo de forma bem clara. Carnaval, posso tirar carta? Posso. Carnaval, quaresma, tenho que me proteger? Tenho que fazer alguma coisa? Sim. O que? O que te protege? Um banho de ervas, um banho de sal grosso, uma meditação, um incenso, enfim, o que você sente no seu coração, no seu corpo, na sua mente, que faz o resultado de proteção. Uma oração? Também, por que não? Enfim, veja o que melhor encaixa no seu perfil de pessoa, tarólogo, para te proteger, tá? E realize, né, um dia antes, algumas horas antes do seu atendimento, para que você esteja ali de corpo e alma e mente presente para o seu consulente de forma segura. Você que usa da cartomancia, né, dos seus dons espirituais, por que não falar dessa forma, para poder estar tirando o tarô? Consulte seu guia, sabe? Sinta ele, sabe? De repente ele fala não, se você vê que ele não está presente ali junto com você e você está forçando e não está, aí é uma opção sua. Querer fazer a consulta com ou sem o seu guia, porque não quer dizer que com ele ou sem ele vai ser melhor ou pior, mas é um companheiro que você tem te acompanhando ali na sua leitura, trazendo visões mais ampliadas, né, de um jogo, de uma pergunta para você dar essa resposta. Posso me resguardar então nessa época? Pode ser suas férias anuais, por exemplo, tá? Pode ser o seu momento de refúgio, resguardo, tá? Isso não te impede de jeito nenhum de você também ter o seu momento de pausa desse momento, né? Do carnaval, da quaresma e tudo mais. Então, assim, essa é a minha dica de hoje, né? Esse é meu pensamento, é de tudo que eu vivi enquanto tarô, em todas as épocas do ano, Natal, Réveillon, Carnaval, Dia dos Namorados, enfim, o ano todo. E o que eu sinto com relação ao Carnaval, confesso que eu sinto sim essa energia, mas eu trabalho
dentro de mim enquanto profissional do tarô. Se eu for solicitada por algum consulente, nessa época eu vou atender com toda certeza, tá? Esse é meu ponto de vista, é assim que eu trabalho, tem funcionado muito bem para mim e acredito que para você pode ser da mesma forma. Mas lembrando sempre, faça de forma segura, tá? Que você se mantenha equilibrado, que não te prejudique e que ao mesmo tempo você consiga fazer um atendimento íntegro, seguro, fiel, claro para o seu consulente. Tá bom, pessoal? Essa é a minha dica de hoje. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.